Olá, boa tarde para você. Hoje pela manhã teve sessão plenária no Supremo Tribunal Federal e o assunto em destaque foi a TV por assinatura. A repórter Evne Araújo acompanhou e tem os detalhes da sessão. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. O principal ponto dessa manhã foi a análise da constitucionalidade de dispositivos do marco regulatório das TVs por assinatura, principalmente no que diz respeito à reserva de mercado para as agências de publicidade. O julgamento foi iniciado em 2015, mas hoje foi retomado com o voto vista do ministro Dias Toffoli. Foram analisadas em conjunto 4 ações diretas de inconstitucionalidade que questionavam dispositivos do marco regulatório da TV por assinatura, como a proibição de uma mesma empresa produzir e transmitir material, veto ao controle do conteúdo por estrangeiros e cotas de produção nacional nos canais. O julgamento, iniciado em 2015, foi retomado com o voto vista do ministro Dias Toffoli. Ele considerou inconstitucional apenas um dos artigos da lei, que garante reserva de mercado publicitário a agências brasileiras na produção de conteúdo destinado à TV paga. Para Dias Toffoli, essa medida viola principalmente o princípio da isonomia. O tratamento privilegiado dispensado à produção audiovisual brasileira de espaço qualificado tem como fundamento a necessidade de se criar uma demanda mínima potencial para esses produtos, com o fito de viabilizar o desenvolvimento de nossa produção audiovisual nacional, sobretudo aquela oriunda de produtoras independentes. Portanto, as chamadas cotas de programação nacional consistem na instituição de tratamento jurídico normativo desigual, com o fito de corrigir uma situação de desigualdade fática e econômica de mercado, que caracteriza exatamente o mercado de audiovisual brasileiro. Já no caso específico do artigo 25, no entanto, que trata do mercado de conteúdo publicitário, não se observa cenário de acentuada desvantagem entre agências nacionais e estrangeiras. O ministro Marco Aurélio também considerou o artigo 25 inconstitucional por achar que a norma fere a ordem econômica. A reserva de mercado contraria um princípio básico da ordem econômica, que é a livre concorrência. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, acompanhou os colegas. Para ela, entre outros argumentos, as agências de publicidade brasileiras não precisam de reserva de mercado para atuar na programação comercial de TVs por assinatura. A discriminação aqui não tem um fator legítimo de diferenciação, porque constitui, então, uma impossibilidade de se ter, a não ser por via de uma empresa brasileira, a aquisição de conteúdos publicitários, sendo que as nossas empresas de publicidade estão entre as melhores do mundo e os seus conteúdos, portanto, não gozam de nenhuma diferenciação que fizesse possível que o fator de descrime pudesse ser considerado coerente com o que a Constituição estabelece. Com os votos dos 3 ministros, acompanhando o relator ministro Luiz Fux, o julgamento foi definido em 7-1 pelo fim da exclusividade de comerciais de agências nacionais nas TVs por assinatura. Apenas o ministro Edson Fachin havia se manifestado pela improcedência total dos pedidos. A sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal começa daqui a pouco às 2h da tarde. A transmissão ao vivo pode ser acompanhada pelos telespectadores aqui na TV Justiça. Érica. Obrigada, Evne. E para falar sobre a sessão de hoje, está aqui a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Olá, Érica. Boa tarde a todos. Giselinha, ao todo, aí, quantos artigos estavam sendo questionados hoje? Eram 23 artigos que estavam sendo questionados em 4 ações diretas de inconstitucionalidade. Todas essas ações estavam sob a relatoria, né, ainda estão sob a relatoria do ministro Luiz Fux. E em julgamento, então foi um julgamento conjunto, essas 4 ações diretas de inconstitucionalidade que questionavam exatamente esses 23 artigos que eu acabei mencionando para você. Bom, nos debates que acabaram sendo travados na sessão plenária, inclusive o julgamento se iniciou no ano de 2015 e foi possível concluir hoje, houve inclusive a audiência pública que permitiu com que os ministros formassem o seu entendimento a respeito do caso. Então, na sessão de hoje, pela manhã, ficou definido a inconstitucionalidade do artigo 25 da Lei 12.485
2005, de 2011, e esse artigo 25, ele limitava, ele trazia, na verdade, uma reserva de mercado para as agências publicitárias brasileiras e impedia que empresas estrangeiras também veiculassem propaganda nessa comunicação audiovisual de acesso condicionado, que é o que se chama de TV por assinatura. Então, os ministros, o que prevaleceu foi o voto do ministro relator, todos os demais ministros acompanharam, o ministro Edson Fachin ficou vencido apenas nesse ponto, porque ele entendia que as ações deveriam ser totalmente julgadas improcedentes. Então, apenas fazendo aqui um resumo do que ficou definido, das 4 ações diretas de inconstitucionalidade, 3 delas foram julgadas totalmente improcedentes e uma delas foi parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade apenas do artigo 25, que restringia o mercado para as empresas de publicidade brasileira. Essa restrição não existe mais.